Olá novamente, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a composição e a decomposição dos números inteiros. A realização deste vídeo está relacionada com um pedido que os meus alunos me fizeram, uma vez que a questão da decomposição é um conteúdo tão importante. Eles solicitaram-me que fizesse este vídeo para compreender um pouco melhor e até aprofundarem alguns conhecimentos dentro deste tópico tão importante na matemática. Importante porque está na base da compreensão do sentido de número e também importante porque permite, esse sentido de número depois permitirá uma melhor realização de cálculos, nomeadamente do cálculo mental, que tão importante é depois para nos próximos anos. Iríamos então começar por falar da decomposição, mas antes iríamos falar um pouco sobre a construção da dezena. Nós, se bem se recordam, construímos a dezena com o auxílio de um material didático muito interessante, que é o calculador multibásico. Também pode ser feito com o ABA, que são dois recursos bastante parecidos. Então, começámos por utilizar as primeiras peças, as peças amarelas, as chamadas unidades, e sempre que colocávamos uma peça amarela nesta base, neste suporte, e colocávamos na primeira casa, na primeira ordem, colocávamos um número aqui por baixo, que neste caso, se colocarmos uma unidade, vamos colocar aqui um 1 por baixo, e então temos uma unidade. Se depois acrescentávamos mais outra peça amarela, passávamos a ter duas unidades. E assim sucessivamente, fomos acrescentando mais peças, 3, e depois 4, e 5, e à medida que íamos acrescentando, íamos substituindo os números que aqui colocávamos por números. Íamos então substituindo os números que aqui colocávamos por outros números correspondentes às peças que aqui temos. E assim fomos colocando o 5, depois o 6, e depois o 7, assim sucessivamente, até ter as 9 peças. Ora, quando se utiliza o calculador multibásico, é importante referir que há uma regra que os alunos têm sempre presente, que é nunca podemos ter numa mesma ordem 10 peças da mesma cor. Neste caso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando tínhamos 9 unidades, eu vou escrever aqui o 9, quando tínhamos 9 unidades e necessitámos de colocar mais uma, ou seja, 9 mais 1, 10, os alunos imediatamente dizem que não podemos ter as 10 peças aqui. Por isso, temos que tirar as peças que aqui temos, temos que tirá-las daqui e substituir por uma peça que valha o mesmo que estas peças, ou seja, uma peça que valha uma dezena, uma peça que valha as 10 unidades. Essa peça é a peça verde e, como tal, nós temos que as 10 peças amarelas são precisamente iguais, têm o mesmo valor que uma peça verde. Podemos dizer que uma dezena, que é o nome da peça verde, vale precisamente o mesmo que as 10 unidades. E por isso passamos a ter aqui 0 peças amarelas e a nossa peça verde vamos colocar na casa das unidades, das dezenas, porque ela é a dezena e, como os alunos sabem, temos que colocar a dezena na ordem, a peça verde na ordem das dezenas, na sua casinha, nunca pode ir para a casa das unidades. E foi assim que construímos a dezena, e ao colocarmos uma dezena aqui nesta ordem e 0 unidades nesta ordem, temos precisamente o número 10 aqui representado. Esta construção da dezena foi importante para os alunos perceberem como são representados os números e como são representados os números quando passam a ter dois algarismos, neste caso o 1 e o 0, e permitiu depois então continuarmos a construir os números depois do 10. Passando para a página seguinte, temos então os números 11 até ao 19. Para criarmos o 11, tínhamos uma dezena e depois acrescentamos uma unidade. Por isso temos o 11, escrevemos uma dezena e uma unidade. Daí
o número 11 se escrever com, duas vezes o algarismo 1, uma dezena e uma unidade. Mas continuamos a acrescentar unidades para construir o número 12, depois para construir o número 13, e assim sucessivamente até chegarmos ao número 19. Logo aqui os alunos começaram a perceber que se eu tenho uma dezena que vale precisamente 10 e se tenho mais 4 unidades, o número que obtemos de 10 mais 4, uma dezena mais 4 unidades, é precisamente o número 14, que é uma dezena e 4 unidades. Por aqui foi possível fazer a decomposição de todos os números entre 11 e 19 e fizemos como aqui estou a fazer. Podemos ter acrescentado mais uma unidade, mais outra unidade e ficamos neste momento com uma dezena e 6 unidades. Por isso temos que uma dezena é precisamente 10 mais 6 unidades, o resultado obtido é precisamente o 16, ou seja, uma dezena e 6 unidades. E vamos continuando a acrescentar aqui unidades, 17, 18, 19. Neste caso podemos, para recapitular, fazer, então temos uma peça verde que vale 10, ou seja, uma dezena, e temos 9 peças amarelas que valem 9 unidades. Por isso podemos dizer que temos 10 de uma dezena mais 9 unidades, que é precisamente 19 unidades. Uma dezena e 9 unidades. Ao mesmo tempo estamos a visualizar como o número é escrito, e depois podemos ver como o número é decomposto, aqui 10 mais 9 igual a 19, e podemos ver também como o número é escrito, como podemos ler o número por ordens, fazer a leitura por ordens. Isto até aqui foi bastante simples. A partir daqui só precisamos de continuar a construir os números, sempre acrescentando mais uma unidade. De seguida passamos às duas dezenas, enquanto tínhamos uma dezena e tínhamos, venho aqui buscar à outra página, as 9 unidades, só um bocadinho, vou aqui copiar as 9 unidades, então temos aqui as 9 unidades, na realidade só tenho 8, tenho que acrescentar mais uma, e temos uma dezena mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 unidades. E se acrescentarmos mais uma, ficamos com uma dezena mais 10 unidades. Ora, quando fazemos isto, os alunos imediatamente começam a dizer que nunca podemos ter 10 peças umas em cima das outras. Então temos que substituir estas 10 peças que nunca podem estar aqui por uma peça que valha o mesmo, como vimos há pouco. E a peça que vale 10 unidades é a verde, também conhecida por dezena. Então, sabendo que uma verde vale o mesmo que 10 e sabendo que tiramos estas 10 daqui, vamos ter de colocar estas verde em cima da outra e passamos a ter duas dezenas e como temos 0 unidades, temos 0 unidades precisamente e temos então o número 20. O número 20 podemos ler como duas dezenas, ou se cada peça verde vale 10 unidades, como aqui vemos, se temos 10 unidades mais 10 unidades, podemos dizer que temos 20 unidades. Podemos também dizer que duas dezenas é 10 mais 10, que é igual a 20. Quando olhamos para aqui, visualmente é bastante fácil de perceber porque é que o número 20 se escreve com o algarismo 2 nas dezenas e com o algarismo 0 nas unidades. Podemos ver que 10 unidades representam-se também com uma peça verde, que é uma dezena, e por isso 20 unidades precisamos de duas peças verdes, por isso chamamos duas dezenas.
Passando então à frente, aprendido as duas dezenas, só precisamos de decompor os 20, ou seja, os 20 e tal, como aqui digo, que é juntar, acrescentar sempre uma unidade, ou duas unidades, ou três unidades, às duas dezenas que já lá tínhamos. Ou seja, aqui tínhamos 20 e depois, se quisermos acrescentar uma unidade, ficamos com 21. Se quisermos acrescentar duas unidades, ficamos com 22. Se quisermos acrescentar 3 unidades e por aí adiante, ficaremos sempre com o 21, 22, 23, por aí adiante, 24. E, como tal, temos aqui como se faz a composição dos números. Ora, se a composição se processa assim, o contrário é precisamente a decomposição, em que se eu tenho, e vou aumentar aqui um pouco o tamanho da letra, acrescentar aqui um bocadinho só o tamanho da letra. Se eu tenho, por exemplo, o número 17, decompor, que é precisamente o contrário de compor, é partir o número nas dezenas mais as unidades. Se eu tenho 1 na ordem das dezenas, sei que esse 1 vale precisamente 10 unidades. E 7 nas unidades vale 7, por isso 17 igual a 10 mais 7. Se, por exemplo, eu tiver um número 18, se eu tenho um 1 na ordem das dezenas, sei que esse 1 tem o valor de 10 unidades, e se tenho um 8 na ordem das unidades, sei que esse número será o 8, terá esse valor, esse algarismo terá o valor de 8, por isso teremos que 18 igual a 10 mais 8. Da mesma forma, se eu tiver 23, como já vimos anteriormente, sei que tenho o número 2, ou o algarismo 2 na ordem das dezenas, por isso vale 20. E depois, se tenho o algarismo 3 na ordem das unidades, o valor desse 3 vai ser precisamente 3, por isso 23 igual a 20 mais 3. Para terminar, podemos pegar no número 29. E se tenho um 2 na ordem das dezenas, esse 2 tem o valor de 20. E se tenho um 9 na ordem das unidades, sei então que esse 9 tem o valor de 9 unidades, por isso 29 igual a 20 mais 9. Até podemos recordar que 20 e 9, passando da linguagem matemática para o português, digamos assim, 20 e 9 quer dizer mesmo 20, e o i na matemática representa-se pelo sinal de mais, 20 e 9, ao dizermos 20 e 9, é o mesmo que estarmos a dizer 20 mais 9. Por isso, quando vemos o número 29, podemos decompor imediatamente por 20 mais 9. Creio que foi compreensível. Se tiverem dificuldades, já sabem que podem falar sempre comigo. E agora pratiquem um pouco a decomposição até ao 29 e, se quiserem, depois terem os 30, os 40, os 50 e por aí adiante, que a partir daqui será sempre igual até chegarmos ao 99. Divirtam-se e pratiquem bastante a matemática para melhorarem estas competências tão importantes para a vossa vida.